Vamos nos unindo em prece, unindo os nossos corações, mentalizando o nosso amor em gotas, como se lá estivéssemos, nos ligando ao mentor do nosso amor em gota, aos nossos mentores pessoais, aos mensageiros de Jesus. Vamos pedindo ao alto que nos abençoe, que nós possamos estar em breve juntos novamente, pessoalmente. Então, projetando muita luz para cada um de nós, eu vou elevando nosso pensamento, vamos elevando o nosso pensamento e dizendo aquela prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, eu hoje vou falar, escolhi uma parábola muito pequenininha, que ela tem, acho que um versículo só, é a parábola do fermento, e que é o que achei interessante, que nem tinha muito observado isso antes. Essa parábola está no capítulo 13 de Mateus, e ela também está em Lucas, também no capítulo 13, em versículos diferentes. Mateus é versículo 33. E a parábola é só assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que esteja tudo levedado. O que é interessante, em Mateus fala em reino dos céus e Lucas fala no reino de Deus. É que nesse capítulo, Jesus sempre fala o reino dos céus ele não fala tal coisa, ele fala é semelhante a. Então ele compara o reino dos céus, todas as parábolas desse capítulo 13 comparam o reino dos céus a alguma coisa. Compara o reino dos céus, tem aquela parte das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do semeador, que foi semear a semente, e ele joga a semente, né? Uma cai e os pássaros comem, a outra cai no meio das pedras e começa a crescer, mas não tem terra e ela seca, e a outra, quer dizer, cada uma cai, não produz nada até aquela que cai dentro da terra. Todas essas parábolas que Jesus fala nesse capítulo sempre tem um sentido de que a coisa está sempre enterrada em algum lugar, ou está dentro da terra, ou tem aquela parábola do tesouro escondido, tem a parábola da pérola escondida, tem a parábola, deixa eu ver, até anotei aqui as parábolas todas. Eu tenho o grão de mostarda também, que ele tem que crescer dentro da terra, ou tem os peixes que têm que ser procurados dentro do mar, tudo está dentro de alguma coisa. O que Jesus quis dizer é que o reino dos céus, o que ele já falou em outras vezes, está dentro de nós. Então, essa interiorização, entendendo que todas essas comparações, a gente sabe que Jesus fazia aquelas parábolas sempre comparando com a vida rotineira daquelas pessoas, né? Era a mulher que estava fazendo pão, era o homem que estava pescando, era o outro que estava semeando, porque é o que eles entendiam na época, eles precisavam entender alguma coisa que para eles fizesse sentido. E as parábolas de Jesus, nós já falamos, acho que todo mundo, já falamos sobre isso diversas vezes, escutamos sobre isso diversas vezes, elas vão se desdobrando, conforme nós vamos nos aprofundando, nós vamos entendendo de outras formas, vamos entendendo coisas que a gente não entendia antes. É como a gente olha para um diamante que tem várias faces, todas são, quando é o diamante perfeito, todas são importantes, mas cada uma é de um jeito. Então, o que eu vou, esse modo como que eu estou vendo essas parábolas hoje, é a forma como eu estou dizendo hoje. Não quer dizer que não tenho várias outras formas de ver.
E o rico disso é que nós vamos descobrindo essas coisas. Então, o primeiro ponto que fica desse texto é o seguinte: o reino dos céus é semelhante a alguma coisa, e Jesus compara sempre com algo que está escondido, que está por dentro. Então, nós vamos saber que esse reino dos céus, que ele já falou em outra parte, o reino dos céus está dentro de vós. Então, nós sabemos que não vamos procurar o reino do céu no céu, não vamos procurar o reino do céu fora da gente, nós vamos procurar dentro de nós. E aí ele vai dando em cada uma dessas parábolas os elementos para que nós busquemos esse reino dos céus dentro de nós. Então, nós vamos ver, voltando na nossa parábola, que eu já li ali, que é 3 pedacinhos pequenos, né? 3, não vou falar que é 3 linhas, porque o meu tem 3 linhas, mas é um versículo, né? Então, o reino dos céus, quer dizer, Jesus deve ter observado, pode ter observado até a própria mãe fazendo o pão e ver que ela pega as medidas de farinha, faz a massa, que é água e farinha, e põe o fermento. Então, para que o pão seja possível de ser um alimento, ele tem que ser levedado. E ela espera que ele seja levedado. Então, nós temos aqui 3 símbolos, que é o símbolo, o fermento, a farinha, que a farinha é a massa, né? Que quem faz pão sabe que é a água e farinha, né? Que forma a massa. E aí, o terceiro elemento seria o resultado. O resultado disso é o pão. Então, nós vamos começar a ver esses 3 elementos pelo resultado, que é o pão. O pão seria... a gente já sabe que Jesus se comparou ele mesmo, falando, eu sou o pão da vida. Então, ele considerou o pão um alimento tão perfeito que ele se considerou como o pão da vida. Esse resultado seria essa condição perfeita que nós estamos procurando do reino dos céus dentro de nós, seria essa integração com o Criador. Seríamos nós, ou o ser que alcançou esse reino dos céus, já dentro de si, ele que se sublimou a tal ponto, capaz de desenvolver esse reino dos céus dentro dele. Tem um trecho muito bonito aqui do Emmanuel, no Palavras da Vida Eterna, no capítulo 134, que ele fala sobre essa afirmativa de Jesus se comparando ao pão. Então, ele fala que existem em todos os povos, em todas as épocas, cada povo tem a sua comida típica. Então, as comidas típicas são elaboradas, são ricas. Tem pessoas que comem animais, que fazem coisas diferentes, coisas muito bem... sei lá, que despertam o apetite, que são muito ricas. No entanto, Jesus se compara ao pão, a coisa mais simples, mais límpida, mais leve, e que o pão unifica todo mundo. Você tem pão tanto na favela quanto no lugar mais rico, o pão é aquela coisa simples, que serve para todos. Então, quando Jesus se compara ao pão, ele fala, deixa eu ver até as últimas palavras do Emmanuel sobre isso, ele recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Então, ele se comparou ao pão. Nessa parábola, o resultado da fermentação, do trabalho todo, é o pão que nós dissemos que quando nós chegarmos a isso, a ser essas criaturas já em comunhão com o Pai, já junto com o reino dos céus. E aqui seria agora, o outro elemento, seria a massa, a farinha. Essa parte é mais fácil de entender, porque quem é essa farinha, essa massa, é o alimento que tem que ser trabalhado. Somos nós, para ele se transformar em pão, ele precisa ser trabalhado. A gente pode encarar isso como um indivíduo, como cada um de nós, ou como a humanidade inteira. A humanidade precisa ser trabalhada para ser transformada no pão. E o fermento é o elemento que vai atuar na massa, ele representa o papel desempenhado. O que é esse fermento?
que faz a massa levedar, a massa crescer, a massa poder se transformar no pão? Aí nós podemos dizer que são realmente todos aqueles que vieram nos dando elementos para que nós possamos progredir. Jesus e os profetas, e todos que vêm, aqueles espíritos que vêm evoluídos aqui para nos ensinar, para nos dar caminhos. Logicamente, houve 3 épocas na humanidade em que isso continua o tempo inteiro. Nós escutamos, nós vemos pessoas, nós convivemos indiretamente, ou que nos aconselham, que nos abrem os olhos, que nos indicam o caminho o tempo todo. Porque esse é o nosso papel. À medida que nós vamos conseguindo progredir de alguma forma, nós temos o papel de ajudar os que vêm vindo atrás. Isso é uma lei que chama Lei da Solidariedade. Cabe a cada ser encarnado, cada espírito que evolui, ele tem esse papel de encaminhar outros, de guiar outros. De certa forma, é o que a gente tenta fazer quando a gente entra no espiritismo, quando a gente quer ajudar outras pessoas, seja dentro da nossa casa, seja dentro do centro. As pessoas que fazem palestras, as pessoas que fazem orientação, aqueles que dão passes, estão fazendo esse trabalho. Mas nós sabemos que na humanidade houve épocas em que esse fermento foi colocado de forma mais ativa dentro da massa da humanidade. E esses 3 momentos são aqueles que Kardec cita no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós citamos tantas vezes, que são as 3 revelações. Em 3 grandes momentos veio primeiro Moisés, né? Depois veio o próprio Jesus, cerca de 1.300 anos depois. Jesus, o pão da vida, ele mesmo, governador da terra, ele veio e aí ele deu aquele impulso maior ainda com todos os ensinamentos dele, que nós estamos até agora entendendo. Imagina na nossa própria vida, cada um de nós, como entendeu as parábolas, como entendeu o Evangelho há 20 anos, há 30 anos, ou há 10 anos, ou até cada vez que a gente lê, a gente vai entendendo mais. Então, as parábolas de Jesus, como ele cita tantas vezes o exemplo das sementes, que as sementes elas vão frutificar em árvores, em tantas vezes, e como fala na parábola do semeador, né? É o que eles falam que uma vai fazer 30, outra ou 100, ou 50, ou 1.000, ou você não sabe em quantas vezes vai se multiplicar aquela semente. Então, essa parábola de Jesus são essas sementes que continuam frutificando, o ensinamento dele é isso. E 1.800 anos depois de Jesus veio o Consolador Prometido para esclarecer ainda mais, né? É a doutrina que nós estamos entendendo e querendo incorporar em nós e nos esforçando para realmente sermos espíritas, mas eles vieram, tantos espíritos dando mensagens, falando da sua experiência e continuam derramando sobre nós continuamente tanta coisa, tantas bênçãos. Então, nós temos que essas 3 medidas, quando eu falo 3 medidas de farinha, são 3 épocas da humanidade em que essa força veio de uma forma maior, mas não quer dizer que não continua vindo, continua, porque é o papel de cada um que evolui, é buscar, pela lei da solidariedade, continuar esse ensinamento além para os que estão vindo depois, né? Então, nós temos essa parte toda aqui da parábola. Temos o pão, que é o resultado final, a farinha, que somos nós, a massa, e o fermento. O fermento é o ensinamento que vem para que essa farinha seja levedada, realmente produza esse pão. Será que, se não tivesse esse elemento do fermento, nós íamos demorar muito para poder evoluir? A gente olha a humanidade como um todo e vê como é devagar que isso vai. E vieram essas forças enormes, esses ensinamentos grandiosos, isso que veio realmente. Imagina a força de Jesus encarnando e vindo aqui entre nós para realmente
E ele falou que ele veio cumprir a lei, ele considera que Moisés, o papel de Moisés, e ele cita que ele veio continuar esse trabalho, e ele cita que veio o Consolador prometido. Então, ele já dá essa visão inteira. Nós temos isso à nossa disposição. Eu sempre lembro da parábola do rico e do Lázaro, né? O rico que vai que simbolicamente para o inferno e vê o Lázaro lá em cima, ele pede que o Lázaro vá lá e avise os irmãos dele para que os irmãos não sofram aquilo que ele está sofrendo. E o que é dito para ele? Ele teve Moisés e os profetas. Não adianta vir alguém falar. E a gente sabe que não adianta. A revelação está aí. Nós tivemos toda essa revelação com Kardec, com essa coisa maravilhosa dessa obra que ele deixou, com provas, com tudo que houve, e até hoje tem gente que não acredita, que deixa para lá e que vai, e que nós sabemos que isso realmente é lento. A humanidade progride lentamente, mesmo com esse fermento rico que veio. Agora, quando nós falamos desses 3 elementos, nós estamos pensando, tem um elemento que está aí, que a gente que já fez pão, que eu acredito que todos nós já vimos ou já fizemos, nós falamos, está faltando um elemento. Qual que é o que está faltando? O calor do forno. Caibar Schutel, no livro dele, Parábolas e Ensinamentos, ele fala sobre isso, falta o calor do forno. Porque para que o pão realmente se transforme em pão, ele precisa passar pelo calor. E o calor representa o quê? O calor representa aquele empurrão que nós precisamos, que são as experiências da vida, que vão nos fazer realmente transformar a massa que somos nós, com o fermento que é o ensinamento que nós estamos recebendo, no pão. São as experiências desafiadoras, ou então as experiências de estímulo, pode ser uma ou outra. Essas experiências desafiadoras são as coisas que nós enfrentamos na vida, as dificuldades, a perda de entes queridos, uma doença que a gente enfrenta, as perdas financeiras, perda de emprego, dificuldades dentro de casa, isso tudo são essas experiências que vão fazer com que essa massa seja trabalhada e realmente possa crescer. É o calor, é o fogo que vai fazer isso, o calor do fogo. Ou podem ser também experiências, que a gente fala, experiências de estímulo, que muitas vezes eu acho que essas experiências de estímulo nós deixamos para lá. Eu não sei, a gente passa por situações na vida, eu falo por mim, mas eu acho que cada um pode pensar. Às vezes a gente passa por cada situação que você para e faz uma prece e você percebe que, de repente, tudo mudou. Você consegue, a coisa muda e você vê que tudo dá certo. Nós temos inspiração de mensagens dos nossos mentores ou do plano espiritual que vem, que a gente fala, eu vou fazer isso desse jeito, de repente vem, não vou fazer. E aí você faz tudo e dá tudo certo. Essas experiências, muitas vezes, tem pessoas que falam, não, mas depois passa um tempo, aconteceu o que tinha que acontecer, foi acaso, mas não é o que vem para reforçar. E quando vem esse reforço, é uma coisa maravilhosa. A gente sempre ouve falar dentro do Espiritismo que as dificuldades vêm, as provas vêm quando a gente não aprende. A gente não aprende. Então, quando está repetindo muito uma situação, a gente pensa, o que eu não estou enxergando? Por que está repetindo? Eu estou passando por isso tantas vezes. Porque eu não entendi ainda, eu não percebi. Porque uma vez, uma vez que a prova existe, se você aprende, você já passa adiante. Se está repetindo muitas vezes, é porque a gente não abriu os olhos e não viu. E é uma coisa, uma bênção, quando essas experiências vêm com uma doçura, não é? Você conseguir fazer aquela ligação, aquela prece, perceber que muda tudo. De repente você fala, gente, está tudo dando certo. Então, nós estamos passando por esse fogo aqui de todo jeito, né? Aqui eu peguei uma questão do Livro dos Espíritos, porque a gente está dizendo que a gente precisa valorizar a importância das provas, porque é o que dinamiza ainda mais a ação do fermento na massa. Essas provas fazem isso crescer.
o calor do fogo aumenta quando não se aproveita o fermento. Quer dizer, quando a pessoa não vai entendendo, vai acontecendo pior, porque você não está conseguindo descobrir por onde que é o caminho, o que está acontecendo. A gente tem que entender, a gente tem não, a gente vai entendendo que nós não passamos por coisas que nós não tenhamos que passar. As dificuldades surgem porque nós precisamos daquelas para crescer, ou nós precisamos entender onde a gente tem que mudar. Nós não somos castigados por Deus. Nós estamos aqui cumprindo aquilo que nós mesmos escolhemos, as provas que nos façam evoluir e superar aquilo que nós tínhamos falhado anteriormente. Então, vamos entender isso e procurar enxergar aonde que está a situação que a gente tem que vencer. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre a marcha do progresso, que a pergunta é: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforme. Então, nós estamos aqui bem adequadamente lidando com uma situação que envolve o planeta inteiro, uma pandemia que envolve o planeta inteiro. É um castigo? A gente pensa, não é castigo. Eu acho até engraçado que a gente lê muito, é castigo, Deus castiga, é o castigo de Deus, porque a gente estava acostumada a escutar isso. Deus não castiga, ele está longe disso. Ele nos dá a oportunidade, quer dizer, o planeta, nós estamos na beira de virar um planeta de regeneração, e mesmo assim nós vemos situações que são impossíveis de acreditar que ainda existam. Nós vemos pessoas e vemos situações em vários lugares que você fala, isso podia estar acontecendo na Idade Média, e nós vemos acontecendo ainda agora. Então, vem essas provas mais difíceis para que realmente force esse progresso maior. Nem todo mundo vai pegar esse bonde, vai aceitar o fermento, vai aceitar as provas e vai conseguir superar. Muitos vão ficar para trás, a gente sabe que quando houver essa transformação, muitos não vão continuar nesse planeta, porque está havendo esse encarne coletivo de muita gente que está tendo última chance de encarnação, mas nós, que estamos aqui lutando para sermos verdadeiramente espíritas, não vamos perder esse bonde, né? E vamos fazer aquilo que foi dito pela lei da solidariedade, vamos trazer conosco o maior número de pessoas que a gente conseguir, porque é o papel que nós temos realmente que fazer. Kardec ainda explica nessa questão, ele explica depois que essas... as revoluções morais, tanto quanto as revoluções sociais, elas vão se infiltrando, as ideias vão se infiltrando e vão acontecendo e, de repente, explodem. Explodem em situações difíceis. A gente vê as pessoas mais velhas aqui, talvez, eu, por exemplo, assisti isso muito tempo na vida, você vai vendo coisas que há anos, quando eu era bem jovem, tinha coisas que eram normais. A parte do racismo, por exemplo, era normal, todo mundo, no fundo, achava normal certas situações de racismo, com os homossexuais a mesma coisa, com várias coisas que se isolava as pessoas, e agora não, agora está existindo esse movimento para que realmente isso mude, muita gente luta contra isso. Volta e meia eu leio, eu recebo umas coisas absurdas dentro não sei, opinião minha, que é por fora, dentro da internet, que vem, essa mania agora tudo tudo é feio, tudo não pode falar. No meu tempo a gente falava, então dava apelido para todo mundo, e a pessoa era quatro olhos, outro que bancava era você deixa que eu chuto, sei lá, e outro que era gordo era rolha de poço, e as pessoas aceitavam, achavam graça, e tudo bem. Agora você não pode falar nada porque você vira, todo mundo cai em cima de você. Aí eu penso, essa pessoa foi chamada de rolha de poço, essa pessoa foi chamada de deixa que eu chuto, deixa... Não foi ela que fazia isso com os outros.
e achava que era normal, porque a pessoa que sofria aquilo ficava quieta. Então, hoje em dia, parece meio rigoroso, mas precisa para que as pessoas falem, não posso fazer piadinha com negro, não posso fazer piadinha com índio, não posso fazer piadinha com judeu, não posso fazer piadinha com gay, não posso fazer piadinha... Não pode, não é desse jeito, porque a gente tem que aprender esse respeito e existe esse movimento que vai surgindo para que isso aconteça. E depois, tem também, dentro ainda do livro dos Espíritos, na parte de lei da destruição, que ele fala que nos momentos de dor, a gente valoriza mais o fermento recebido. Eu não sei se vocês também sentem isso. Quando a gente passa por um momento uma prova muito difícil de sofrimento, por doença, ou por qualquer coisa que realmente abala muito a gente, toda a ligação com o alto fica mais forte, a nossa fé fica maior e a gente realmente cresce. Eu passei por um problema de saúde há anos atrás e para mim foi muito difícil, mas depois que uma amiga minha perguntou o que você vê disso, você queria não ter passado, eu falei, não, eu preferi, foi bom eu ter passado, porque eu evoluí muito com isso. Porque você checa tudo, você revê sua vida toda, você percebe a importância, por isso que eu fico tão condoída quando eu vejo alguém passando por situações difíceis, que não tem fé nenhuma, que não acredita em nada, que fica ali só na mão do médico. Eu falei, gente, que mão do médico? O médico não é Deus. Isso minha filha falou numa época que a gente estava passando um problema de saúde do meu marido. O médico não é Deus, ele não sabe. Eles vêm e ditam isso ou aquilo, eles têm suas falhas, eles podem falhar. Então, graças a Deus que a gente crê em Deus, que a gente tem essa força maior de buscar isso. E vou ler aqui o que Kardec fala nessa lei da destruição, né? A pergunta é: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Então, as provas, como a gente falava dos grandes flagelos, elas não vêm para castigar ninguém, elas não vêm de graça, elas não são jogadas em cima de nós. Elas vêm como último recurso, gente. É o último recurso. Porque aí sim, a humanidade está... Nós precisamos progredir. Então, precisa ser feito algo que mexa com a gente. Nós estamos... Eu estava vendo vocês conversando, que eu estava meio quieta aqui, sobre como foi essa pandemia e como o centro e as pessoas todas reagiram. Evangelho quase todo dia, samaritano 3 por dia em cada grupo, nem sei dos outros grupos. Quantas coisas, como nós ficamos mais fortes, mais unidos, como nós damos valor ao trabalho que a gente tem, que a gente pode ir lá, isso é uma bênção. Você tem que fazer coisas e de repente você vai num lugar que está lá tudo pronto, você só tem que ir e fazer a sua parte de trabalhar, as pessoas vêm para você, vêm ali. Eu me lembro agora quem disse isso, que a chance que a gente tem aqui na Terra, por isso que é tão importante, as pessoas lutam tanto por uma encarnação na Terra, porque aqui nós temos como evoluir, como ajudar, como exercer a caridade, né? Nosso lema é fora da caridade não há salvação. Se a gente quiser exercer a caridade, está aqui, sai na rua, você tropeça. Não precisa ser só caridade material, é caridade de falar, de dar um abraço não pode, mas simbolicamente, ou de dar um conselho, de estender a mão, de ajudar alguém. Nós temos isso aqui à disposição, por isso que é tão valioso essa encarnação, tão valiosa. Então, que nós sabemos, acho que nós estamos aqui utilizando nesses 2 anos, fazendo com que esse fermento cresça muito dentro de cada um de nós, que essa massa levede e que a gente aproveite esse fogo que veio
que vem mais forte ou mais fraco, né? Depois eu tenho até um trecho muito bonito aqui de Meimei, no livro Sentinela da Alma, que é a oração do padeiro, que ele fala sobre a importância do pão e que nós somos os padeiros, né? Porque nós somos a massa, nós já recebemos o fermento e nós queremos nos transformar nesse pão que nós queremos ser, na hora que a gente encontrar esse reino dos céus. Então, eu estou sentindo, o que eu sinto nesse momento agora, de ver aqui a gente reunido, tantas vezes reunido, é que todos nós do Amor em Gotas estamos deixando que esse fermento cresça dentro de nós. É como, eu me lembro que eu fazia pão antes, que eu sempre ponho o pão aqueles pãezinhos pequenos dentro de uma forma, e vai para pôr no forno e deixa eles crescendo cobertos. E tinha uns que cresciam tanto que quando você olhava eles estavam tão grandes que eles se grudavam um no outro. E eu acho que nós estamos assim, todos nós com esse fermento crescendo e com uma vontade de trabalhar e de aumentar, e eu vejo o Amor em Gotas florescendo assim cada vez mais, iluminado cada vez mais, porque nós estamos buscando ser esse pão da vida que Jesus é e que nós somos destinados a ser daqui eu não sei quantos séculos, mas é isso, para isso que nós fomos criados, para nós sermos também essa luz que vai iluminar outros lugares, mas quanto a nossa luz ainda é pequena, que a gente consiga iluminar os nossos próximos, porque esse calor que queima e que tem que estar na medida certa, nem muito forte que queime, nem muito fraco que não deixe levedar, isso a gente recebe continuamente, é o que a gente... Dentro do nosso lar, nós passamos por essas provas de desafio, dentro do emprego, dentro até do trabalho espírita mesmo, muitas vezes nós enfrentamos isso, e que nós não sejamos aquelas pessoas que ficam suscetíveis e magoadas com qualquer coisa, ofendidas com qualquer coisa, que nós aprendamos realmente esse valor do perdão, da humildade, tudo que nós falamos quando nós fazemos um evangelho, quando nós lemos, quando nós conversamos, que nós apliquemos isso nas nossas vidas. Vou ver se eu consigo, que eu estou vendo que eu já estou aqui no meu horário. Eu vou falar essa oração do padeiro, de Meimei, do livro Sentinela e Alma, capítulo 16. Se vocês puderem, depois vocês leiam. O padeiro falando, todos os dias preparo os ingredientes para fazer o pão que nos alimenta. Contudo, isso não basta. Reúno o trigo refinado, o fermento, a água e o sal, sob a minha rigorosa atenção em doses justas. Entretanto, para que o pão apareça, é necessário o calor do forno. Faze-me saber desse modo que a cultura requintada da inteligência, o fermento da imaginação, a água dos sentidos e o sal do discernimento não são suficientes para me tornar agente capaz de nutrir ou confortar os outros em tua criação divina. O pão necessita do forno, não tão fraco que tenda ao frio, nem tão forte que lembre o fogo. E de minha parte, para ajudar o próximo, preciso trazer em mim o necessário calor humano, não morno demais que me leve à distinção inoperante, e nem arrojado em excesso que me induza à paixão. E ainda tem mais, e é bem bonito de ler. Então, que a gente entenda que nós somos essa massa em transformação, que nós aceitemos esse fermento maravilhoso que foi enviado e que, em grande quantidade, através dessas 3 revelações, mas que continua sendo enviado para nós continuamente. E que nós aceitemos essas dificuldades, sejam dentro da nossa casa, sejam dentro do trabalho, sejam as dificuldades que a gente enfrenta com outras pessoas, porque nós precisamos desse calor para que nós possamos realmente evoluir, nós possamos deixar crescer em nós essa semente que foi colocada e sejamos
estejamos destinados, que sigamos o destino que nós temos. Nós todos vamos uns a mais à frente, outros depois, mas nós todos somos destinados a essa evolução. Então, esse é o que eu queria dizer mais ou menos hoje. Eu acho que a gente pode encerrar, então, o nosso Evangelho com a nossa... Vamos unindo nossos corações, o nosso Mestre amado, que veio até nós para deixar esses ensinamentos perenes, que nós vamos descobrindo pouco a pouco, vislumbrando página a página desse livro precioso do Evangelho do nosso Mestre, e que são derramados sobre nós continuamente essas graças do alto. Somos visitados por espíritos de luz, somos aconselhados, que nós possamos abrir os nossos corações para receber e para praticar esses conselhos, possamos realmente não desanimar jamais. Então, com o coração unido em Jesus, nós vamos simbolicamente abraçando a todos, nos dando as mãos, em volta do nosso querido amor em gotas, e vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e a Jesus.